Hoje é dia do Achamos em Minas e a Luca Tahira foi conhecer uma das menores cidades do estado, Ribeirão Vermelho, fica no sul de Minas. O município é bem pequeno, mas guarda lugares históricos gigantes, como um coliseu. Sabia que em Minas tem coliseu? Lá também tem uma ferrovia do século XIX com toda a estrutura preservada. E a cachaça de rapadura, essa tem um sabor diferenciado. Hoje é dia de darmos uma volta por um dos menores municípios do nosso estado. Com apenas 42 quilômetros quadrados de território, Ribeirão Vermelho é o nosso achado de hoje. Mas apesar de pequenininha, é aqui que se localiza a maior rotunda da América Latina, conhecida como o Coliseu de Minas Gerais. E também um dos troncos ferroviários mais importantes de Minas Gerais desde o século XIX. Já deu para perceber que vem muita coisa boa por aí, né? Então, bora comigo dar uma volta por Ribeirão Vermelho? Para começar minha volta por aqui, fui em busca de um pouco da história da cidade. E entre uma prosa e outra conheci o Alessandro, que é presidente do Centro de Preservação Ferroviária de Ribeirão Vermelho e sabe muitas curiosidades daqui. Muita gente vem em Ribeirão e me pergunta por que na fachada da prefeitura tem uma âncora, sendo que Ribeirão é uma cidade praticamente ferroviária, né? Então, Ribeirão, pouca gente sabe que começou pela navegação, né, em 1880, final do século XIX, e através da navegação a estrada de ferro veio para cá, a EFON, né, planejando já usar a navegação e construir esse belo complexo que a gente tem aqui hoje, que foi a menina dos olhos aí da Estrada de Ferro Oeste de Minas. E no complexo a gente tem, por exemplo, o posto médico, a estação ferroviária, locomotiva 315, conserva externa, a casa radiotelegráfica, o galpão de baldeação, a casa do agente, era usado exclusivamente para o agente, que era um cargo alto na ferrovia, toda a sua família morava, e também a casa do chefe de estação. A casa do chefe de estação, como o nome já diz, era para o chefe de estação e todos os seus familiares. São coisas da época que estão praticamente intactas até hoje. E em 2014, finalmente, ele foi tombado como patrimônio estadual pelo IEF. A menina dos olhos aqui da Estrada de Ferro Oeste de Minas é a rotunda. Todo mundo que vem em Ribeirão fica fascinado com a rotunda, né? Ela foi construída no final do século XIX, né, com conclusão em 1895, 1896. Ela tem a forma poligonal, com 30 lados, ela não é praticamente uma forma circular. O material é todo importado de Glasgow, de Marseille, da Inglaterra. Então era uma estrutura praticamente europeia. Ela simplesmente foi usada para manutenção e depósito de locomotivas a vapor. Interessante que a cidade começou através da ferrovia com bastante imigrante. Muito imigrante veio para Ribeirão Vermelho, até então pertencia a Lavras, e veio libanês, turco, espanhol, italiano, português. E isso é a nossa cidade, que é a mesclagem dessa raça, desse costume, tudo que tem na cidade, nossa Ribeirão Vermelho. E assim como o Alessandro, todo ribeirense é apaixonado pela ferrovia e suas histórias. Como Tarcísio Pérez, que por toda a sua vida, desde criança, pintava quadros retratando a cidade e sua ferrovia. E o seu Nelson, que viveu 96 anos e até o finalzinho da sua vida seguiu fazendo seu artesanato que retratava a cidade de Ribeirão Vermelho. Então quer dizer, Carmen, que aqui nessa família também tinha um artista apaixonado pela cidade, né? Tinha, meu pai. Meu pai a vida inteira. Então ele contava pra gente que ele começou trabalhando no bambu com 11 anos de idade. Que ele queria ir pescar e pediu pro meu avô comprar um covo para ele para colocar no rio, né? Para pegar peixe, o covo de bambu. E meu avô falou, não vou comprar covo para você não, aí tem tanto bambu e vai cortar e trabalhar, né? Aí ele disse que foi daqui, dali, foi atrás de um senhor que sabia fazer,
O senhor deu uns detalhes para ele e ele foi pelejando. Aí ele começou com muito... Ele ainda falava assim, eu tinha muito orgulho de ter começado desse jeito porque eu aprendi a fazer coisas. Então depois ele foi ficando numa certa idade e tal, já não aguentava mais trabalhar, que trabalhou 37 anos, 7 meses na rede, aposentou na rede. E ele tinha muito orgulho de ter trabalhado na rede, com os amigos, bons amigos, que ele ainda tem alguns aí ainda, né, para contar muita história pra gente. Aí ele começou trabalhando no artesanato de bambu. Entanto que mais ele procurou fazer as réplicas de Ribeirão Vermelho. Ele não chegou a fazer rotunda, sabe? Mas ele fez aí o galpão da estação, fez a estação, o coreto da praça, que tá aqui na minha mão aqui, fez a lancha do vapor, fez o bonde de Lavras. Ele tinha um orgulho muito grande e a gente tem um orgulho muito grande de estar mostrando isso para vocês aqui hoje, sabe? Que é uma relíquia que ele deixou, né, para os filhos, para os netos, para os bisnetos e vai vindo de geração em geração para aprender a guardar esse presente que ele deixou pra gente. E as réplicas realmente são lindas, super delicadas. E seguimos nosso passeio por Ribeirão Vermelho. E outro atrativo da cidade é o Rio Grande, marco zero de Furnas e um dos xodós daqui. E para quem gosta de pescar, é um lugar delicioso. É um rio lindo e de grande importância para o nosso estado. E claro que também é um rio de grande significado para os ribeirenses. As recordações sempre estão presentes, principalmente da época que o vapor passava por aqui. Muitas histórias, né, do vapor, que o vapor ele vinha muito lentamente, né, as pessoas vinham ver vapor, as donas de casa, né, vinha ver toda a chegada do vapor era um evento. O pessoal não chegou a acostumar com o vapor aqui na época, era muito bonito, né, eles jogando aquela água, fumaça muito devagarzinho e trazia alguns passageiros também, né, nesse trajeto. E infelizmente com o tempo isso foi acabando, né? Ficou a história. Hoje nós temos uma sucata de um vapor soterrado ali na areia, né? Tem os destroços, retiramos alguma parte já, um tempo atrás, mas foi uma importância e outra. Os pescadores também, né? Hoje nós temos visitantes aí da região que vêm de longe pescar, né? A pesca do dourado, o pessoal gosta muito de pescar lambari, tem os quiosques ali na margem também que serve peixe para o pessoal. Então tem uma movimentação, banhistas também, né, no verão, vem aqui. Então tem uma movimentação grande e um atrativo, né, para a cidade, uma coisa eterna aqui para a gente. Rio Grande! E assim as histórias desse rio e da ponte rodoferroviária que passa nele se entrelaçam e se transformam em boas lembranças. E nessa ponte que liga Ribeirão Vermelho a Lavras e por onde passam pessoas, carros, ônibus e, claro, o trem, também é uma das curiosidades daqui. E assim, de conversa em conversa, os ribeirenses gostam de contar histórias. É o caso, por exemplo, do seu Modesto, que entre um papo e outro me contou a origem do nome Ribeirão Vermelho. É interessante que quando eu era criança, eu sempre soube que Ribeirão Vermelho é por causa do ribeirão, que as águas eram muito vermelhas, eram barrentas. Quando houve a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, aí eu vi a história correta. Era uma batalha dos Aimorés e Goitacás com os bandeirantes, à beira do ribeirão. Então jogaram os corpos lá no ribeirão, a água ficou da cor de sangue. E como era muito índio morto, era muito sangue, então era muito vermelha. Passou a chamar Ribeirão Vermelho. A história é triste, mas Ribeirão Vermelho seguiu seu caminho e firme construiu sua história. E já que a gente gosta de um bom papo, por aqui também conheci o Ogmar, que é produtor de cachaça. Aliás, uma cachaça diferente, feita de rapadura. Então ela é diferenciada por isso, sabe? Questão de tempo de fermentação, tem uma série de detalhes.
mas dá uma cachaça diferente, porque a gente pensou, cachaça tem milhões aí no mundo, né? Vamos fazer uma coisa diferente. E assim, há 15 anos, começou a história do Ogmar e sua cachaça de rapadura. Uma cachaça que ele tem o maior orgulho de falar. Aqui eu começo o processo. Nesse tacho a gente derrete a rapadura, entendeu? E o caldo já cai aqui. Aqui nós temos uma linha de água potável, sabe? Porque a gente tem todo um tratamento da água para ter uma água de qualidade excepcional. E tudo aqui é bombeado, ninguém bota a mão em nada. Então aqui, ó, tem uma saída aqui desse tanque, que depois que mistura aqui com a água, entra naquele furo ali e vai para o setor seguinte. E aqui o material é fermentado. A fermentação é muito lenta em relação ao caldo de cana. O caldo de cana fermenta em 20 horas, aqui a gente demora 30, 36 horas. Então isso dá uma diferenciação no sabor. Aí dali a gente vem para cá, aqui é o alambique, que é um alambique tradicional de cobre, né? Porque toda fábrica de cachaça artesanal, os alambiques são de cobre. Aí aqui a gente tem os tonéis, né? A cachaça tem que ficar em descanso na madeira. E essa madeira é uma madeira que chama Jequitibá. Essa madeira não passa nem gosto, nem cor para a cachaça. Porque você vê muita cachaça amarelada, meio rosada, meio marrom, aqui fica tudo branco igual a água, né? Então a gente deixa aí nesses tonéis. E dessa forma, de curiosidade em curiosidade, detalhe em detalhe, essa cachaça de rapadura vem agradando quem experimenta. A gente indica aqui para tomar essa cachaça congelada igual vodka. Depois nós fazemos esse segundo produto aqui, que é um licor de rapadura, sabe? Isso aqui é o que mais vende, é isso aqui. Ai. E mulher adora porque é doce, né? Mas sobe muito mais que a cachaça. Fica a dica, hein? Geladinha para ter uma experiência inesquecível. E as histórias de Ribeirão Vermelho não acabam por aqui, não. Aqui também achamos a banda Lira Joaquim Braga, uma banda de quase 120 anos. A banda Lira Joaquim Braga tem como comprovar que ela tocou aqui nessa praça, antes chamado de Largo da Matriz, em 1896. Ou seja, se ela tocou aqui em 1896, provavelmente ter sido criado antes, ininterrupta, desde então nunca parou. E foi feito o registro dessa banda em 1905. O fato dessa banda estar ininterrupta, ela já se tornou cultural. É uma cultura que nós temos aqui na região, né? Não só na cidade, na região. Tanto é que a nossa banda ela é de utilidade pública estadual, não só municipal. E a importância é que a gente consegue colocar os jovens num caminho adequado de estudos, trabalho, o comportamento, ou seja, formação de caráter. Ribeirão Vermelho é uma pequena cidade, mas é cheia de histórias e surpresas. É terra de gente hospitaleira que gosta de receber bem quem passa por aqui. Fortaleza de um povo, nobre e grande em amor, que se sente feliz em vida.